Bom dia, irmãos. Estou habituado a que me confundam com o Jó. Não sei se sabem, mas é uma coisa que acontece recorrentemente. Mas aqui nunca tinha acontecido. Muitas vezes falo com pessoas e eles pensam que estão a falar com o Jó. Não sei porquê, mas é verdade. Graças a Deus, Pai, Graças a Deus, temos que agradecer a Deus pela graça que nos dá, que nos tem dado de percorrermos todo este caminho que hoje chega ao fim por um lado, porque ele terá continuidade no próximo domingo, mas hoje chegamos ao fim da leitura, do estudo dos capítulos de Êxodo que nos propusemos a fazer. E deixem-me dizer-vos, irmãos, na minha opinião, tem sido semanas muito boas, tem sido semanas preciosas, em que a Igreja tem se debruçado e tem estudado a Palavra de Deus. E deixem-me dizer-vos também que é minha convicção, e eu creio que é a convicção de todos nós, ou deve ser a convicção de todos nós, de que a Igreja crescerá mais, e crescerá ainda mais, quanto mais centrada estiver na Palavra de Deus. Quanto mais tempo quanto mais tempo investir no estudo da Palavra de Deus. Quanto mais a Palavra de Deus estiver no centro da nossa Igreja, entre aspas, nossa, irmãos, mais nós vamos crescer. Não tenhamos dúvidas disso. Não tenhamos dúvidas disso. Tem sido bom estudarmos a Palavra de Deus ao longo de todos estes anos, de toda a história desta Igreja. Tem sido bom hoje não celebrarmos a ceia, apesar de ser dia de Páscoa, mas fizemos na quinta-feira. Foi um momento maravilhoso, é que a igreja pôde reconhecer, lembrar aquela noite de quinta-feira à noite também, em que o Senhor Jesus reúne os seus discípulos no cenáculo e lá institui a ceia. A partir daquele momento eles deveriam fazer até que o Senhor Jesus voltasse. Nós fizemos, lembramos a morte, sem deixar de lembrar a ressurreição. A mensagem que ouvimos na quinta-feira foi uma mensagem preciosa. O que seria a nossa fé se não houvesse a ressurreição? Se tudo tivesse ficado na morte, se Cristo tivesse ficado no túmulo, o que estaríamos aqui a fazer? Nada. Esta é a verdade. Irmãos, vamos ler Êxodo capítulo 11 e 12. De certa forma já o vimos representado, e estou convicto que já o lemos em casa, porque era essa a nossa responsabilidade também. Já de alguma forma estudámos em alguns grupos, como os jovens, mas vamos ler novamente estes 2 capítulos que concluirão o estudo de Êxodo nestas semanas e neste dia especial, a Páscoa. Então diz assim o texto: Disse o Senhor a Moisés: Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda a mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem, Moisés, era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: Assim diz o Senhor: cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até ao primogênito da serva que está junto a Amon, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até aos animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: Sai tu e todo o povo que te segue. E depois disto sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano.
Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães, asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando ouvir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, excepto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até à tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, e nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito, levai também convosco vossas ovelhas, o vosso gado, como tendes dito, ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa
antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com os seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinham levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o salariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo o macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Glória a Deus pela sua palavra. Os dois capítulos que lemos, eles dividem-se em 5 partes, por assim dizer. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 11, a segunda do versículo 4 ao versículo 10, depois do versículo 1 ao 28 do 12, do 29 ao 36 do 12 e, por fim, do 37 ao 51 do capítulo 12. Os primeiros 3 versículos do capítulo 11 são um pequeno parênteses entre o relato que está a acontecer. O capítulo 10 termina com um diálogo entre Moisés e o faraó. E o faraó diz a Moisés para ele se retirar da presença dele e guarda-te que nunca mais verei o teu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E Moisés lhe respondeu: bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. O versículo seguinte a este 29 é o 4 do capítulo 11. O relato continua aí. Entre o versículo 29 e o versículo 4 não há uma pausa, não há um corte na história. Mas há 3 versículos que Moisés quer deixar claros e que dizem respeito a uma instrução que, à partida, ele já teria recebido do Senhor há algum tempo atrás. Não faz sentido que o Senhor revelasse a Moisés, neste momento, aquilo que estes 3 versículos dizem. Portanto, é muito possível que Moisés já tivesse recebido esta informação do Senhor. Mas ela é trazida para este momento para explicar aquilo que Moisés vai fazer a seguir, que é revelá-la ao faraó. A partir do versículo 4, Moisés vai revelar ao faraó aquilo que Deus já disse a Moisés que iria acontecer, que era a 10ª praga. E reparem o que diz os versículos 1 a 3. Deus anuncia a vitória final. Está a chegar o momento em que finalmente o povo iria ser libertado. Está a chegar o momento em que uma última praga está preparada, e essa será a última causa para que Faraó liberte o povo. Era uma praga diferente de todas as outras. Diz o Senhor: eu vos tirarei da terra do Egito. Faraó deixará-vos ir, mas não só vos deixará ir, ele vos expulsará. Não só há uma permissão para que Israel saísse, mas o Senhor disse a Moisés que depois desta praga, o Faraó os iria expulsar do seu território, como se não os suportasse mais. O Faraó iria expulsá-los. Ele próprio expulsaria o povo. Se nós virmos e já lemos, no momento da libertação, não só Faraó expulsa o povo, como os egípcios apressavam os israelitas dizendo: vão-se embora,
Não os podemos ter cá mais. Não é? Criou-se este cenário para que fosse quase impossível, ou fosse impossível, o povo continuar a permanecer ali no Egito. Está a chegar um momento em que o faraó irá expulsá-los dali, não mais irá suportar a sua presença, irá pô-los fora, não irá permitir, mas mais do que isso, irá expulsá-los. Este é o anúncio que Deus faz a Moisés. Mas ele diz ainda mais. Ele diz que além disso, além do povo ser libertado, estaria a chegar a hora do povo receber o salário do seu trabalho. O povo que foi escravo durante tantos anos na terra do Egito, trabalhou sem receber, sofreu, não é? Como sofria um escravo, sem direitos. O Senhor também diz que o povo não só iria sair do Egito, como iria receber o pagamento de todos os seus anos de salário. Reparem, fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda a mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. Isto não era novidade, irmãos. Lá em Gênesis, no capítulo 15, o Senhor já tinha dito a Abrão, no versículo 12, ao pôr do sol caiu o profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, o Egito, e depois sairão com quê? Com grandes riquezas. O Senhor também já tinha dito a Moisés, no capítulo 3, quando o comissionou para ir ao Egito e dizer ao faraó que estava na hora de libertar o povo, ele tinha dito exatamente a Moisés o seguinte: eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata, joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Tanto Abrão como o próprio Moisés já tinham recebido a promessa de que eles iriam ser libertados, mas iriam sair provisionados para o futuro. O Senhor garante não só a libertação, mas garante a provisão para o seu povo. Deus não deixa o seu povo passar fome. E falamos no domínio físico e no domínio espiritual. Há provisão da parte de Deus em todo momento da nossa vida. E também para o povo, neste momento, eles iriam ter a garantia de que saindo, não iriam sair pobres, não iriam sair sem nada, mas iriam sair ricos. Ricos. Pagos do seu trabalho. O próprio Egito iria ser despojado. Iriam perder grande parte das suas riquezas. Que ironia! Mas isto iria acontecer. Mas este, irmãos, não foi o maior despojo que os egípcios experimentariam. Que praga mais grave estaria para chegar? Além de todas aquelas que já vimos e que foram graves, que os egípcios sofreram na pele. Que praga mais grave estaria para chegar? Que iria levar Faraó a expulsar o povo. Então Moisés revela, segunda parte do texto. Moisés revela, a partir do versículo 4, ao faraó o que iria acontecer. Moisés adverte o faraó que cerca da meia-noite o próprio Deus passaria pelo meio do Egito. Todas as pragas anteriores, irmãos, seriam comparadas a nada com esta que estava para chegar. Então, todo o primogênito da terra do Egito iria morrer. Este era o anúncio que Moisés está a trazer a faraó. Todo o primogênito da terra do Egito iria morrer. Desde os filhos do faraó até à serva mais insignificante, se pudermos dizer. Não havia distinção. Todos iriam morrer. E o texto diz que haveria um grande clamor, como nunca houve nem nunca mais haverá. Irmãos, conseguimos imaginar o que é numa nação como o Egito? Nós estamos a falar de poucas pessoas, nós estamos a falar de poucas famílias. Imaginem o que é morrer um membro de cada família. Imaginem o que é morrer o primogênito de cada família. Conseguimos entender o clamor e a dor que saem deste país, daquelas famílias que choram o sofrimento da perda de um ente querido. Conseguimos entender a confusão que seria naquele país. Conseguimos entender as trevas que se abateriam, além das trevas que experimentaram na nona praga, que não se via nada à frente dos olhos. Conseguimos entender as trevas que se abateriam sobre este país. Conseguimos entender
o sofrimento que estas famílias iriam sentir, que este povo, que este país iria sentir. A morte rápida e para todos, e traria grandes consequências. Grandes consequências. Na maioria das culturas, os filhos primogênitos eram considerados muito, mas muito especiais. Normalmente referia-se a homens, mas eles eram a esperança da família, eram o esteio da família, o sustento da casa. Era o companheiro do pai, a alegria da mãe. Muito provavelmente era o príncipe hereditário da coroa, se fosse o caso da família. Então, irmãos, esta matança na terra do Egito, na nação do Egito, irá provocar perdas irreparáveis nas famílias, mas na própria sociedade e no futuro, nos anos próximos, nas gerações próximas do Egito. Irmãos, qual é a grande diferença entre a 10ª praga e todas as outras 9? Os irmãos que já estudaram o texto, os jovens que se reuniram no pequeno grupo, qual é a grande diferença? Alguém quer arriscar a resposta? É fácil. Qual é a grande diferença das 9 pragas para esta? Qual é a grande diferença? Os irmãos sabem, só não querem arriscar. A grande diferença está no versículo 4. Diz o texto que cerca da meia-noite eu passarei pelo povo, pelo meio do Egito. A grande diferença deste acontecimento, desta última praga, para as 9 anteriores, é que desta vez seria o próprio Deus a passar pelo Egito. É isso que diz o texto. Sim, Deus está em todas as outras 9. Deus permite que tudo aquilo venha. Isso é demonstração do seu poder. Claro que sim, Deus também está presente, sem dúvida, mas de uma forma indireta, por assim dizer. Mas aqui é o anúncio, e há vários versículos que provam isso, o anúncio é que eu passarei pelo meio do Egito. Será o próprio Deus a ferir os primogênitos. Será o próprio Deus a trazer morte e sofrimento àquele povo. Irmãos, como nós entendemos isto? Como nós entendemos ser o próprio Deus a trazer morte, sofrimento àquela nação e àquele povo? Como é que isto se encaixa no Deus que talvez nós temos construído ao longo dos anos, de um Deus só amoroso, um Deus só misericordioso, um Deus só gracioso, ou, vou reduzir um bocadinho aqui, um Deus mais gracioso, mais amoroso do que justo, mais misericordioso do que vingador, ou castigador do pecado? Como é que isto se encaixa no nosso Deus? Ou não no nosso Deus, mas no Deus que a cultura nos tem vindo a trazer. Tem-se feito um caminho de suavizar a ação de Deus, como que se Ele estivesse refém de alguma coisa. Como que se o seu amor e a sua graça e a sua misericórdia não o permitissem fazer alguma coisa, como castigar o pecador, como executar juízo sobre aquele que é desobediente. Isso não é uma realidade. Os atributos de Deus, eles são complementares, mas eles não impedem um. O facto de Deus ser justo não impede que Ele seja amoroso. E o facto de Deus ser gracioso não impede que Deus seja castigador sobre o pecado, porque Ele o é. Este é o Deus da palavra. Salmos 89, 14 dizem que justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Ainda em Salmos 94 diz: ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Exalta tu, que és juiz da terra, dá a praga aos soberbos. Mas estamos só a ler versículos do Velho Testamento. No Novo Testamento Deus já não é assim. Romanos 1, leiam todo Romanos 1, 16 a 28, diz: porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. E agora saltamos aqui a alguns versículos. Que, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus. Então Deus os entregou, tais homens, à imundícia, às paixões infames, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes.
Romanos 3. Agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O facto de Cristo existir e de Cristo ser o nosso Salvador não significa que Deus deixou de ser justo, como este versículo acabamos de ler prova. Sem lei se manifestou a justiça de Deus. E o que é a justiça? Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Ainda Romanos 5 diz que nós somos justificados pela fé e por isso temos paz com Deus. Sem isso, não teríamos paz com Deus. A nossa condição humana, sem Cristo, é que estamos em guerra com o nosso Senhor. Esta expressão que Paulo usa em Romanos 5, de que temos paz com Deus, não diz respeito àquele sentimento que nós podemos sentir na tribulação, que Deus também dá. Mas esta expressão que Paulo usa de temos paz com Deus resulta da reconciliação. De dois seres que estavam em guerra, que eram opostos entre si. Esta palavra é difícil, mas que se odiavam entre si. O homem odiava a Deus. E Deus não podia amar o homem porque ele estava cheio de pecado. Mas por Cristo, isso é possível. Por Cristo, Deus pode amar-nos. Por Cristo, Deus pode ser gracioso para connosco. Quando Deus é justo, juiz sobre a terra, isso não é injusto. Aquilo que nós merecíamos, irmãos. Se Deus não nos salvasse, se Deus não salvasse ninguém, isso seria a maior justiça. Sabem? Seria justo nós morrermos. Seria justo nós padecermos como os primogênitos do Egito padecem. Seria justo. Entendamos isto. Seria normal. Era isso que merecíamos. Era essa a consequência dos nossos atos. Era essa a consequência do homem caído em pecado. Mas Deus também é justo quando nos salva. Apesar de ser justo nós morrermos, Ele quis salvar-nos. Ele quis providenciar a salvação para nós. Ele teve um plano para nos salvar. E esse é o maior motivo pelo qual estamos aqui. Assim como Deus nos salvou, a salvação alcançaria o povo hebreu. Deus quis salvar aquele povo. Deus quis libertar aquele povo. E é tremendo o texto. A distinção que é feita entre o Egito, entre o povo do Egito e o povo de Israel, que habitava no Egito, mas na terra de Gozém. A salvação alcançaria o povo hebreu naquela noite de uma forma que a paz seria tremenda. Reparem o texto. O texto diz que enquanto no Egito se havia clamor em todas as famílias, morte, choro e sofrimento, na terra de Israel, ou na terra do Egito, onde estava o povo de Israel, havia paz. Nem um cão se ouvia. É isso que diz o versículo 7. Sabem, os cães ladram à noite por tudo e por nada. Eles podem ouvir um barulhinho ao longe, que começam logo a ladrar, a latir. Muitas vezes o cão produz um som. Na minha infância dizia-se que anunciava a morte. É um som que até arrepia. Conhecem esse som do cão? A uivar? O texto nos diz que enquanto no Egito havia dor e sofrimento, um grande alvoroço, na terra onde estavam os israelitas, nem um cão rosnava. Paz completa, sossego completo, salvação completa. Que diferença! Que diferença que Deus mostra entre estas duas realidades. Deus quis salvar o povo de Israel e salvou. Mas não foi uma salvação por nada. Deus não salvou Israel sem alguma coisa. Não foi uma salvação barata. A graça de Deus, em momento algum, ela é barata. Há um preço a pagar. Esta paz não será obtida só porque sim, mas tem de haver condições para que seja possível. E isso é verdade para Israel como para nós. Segunda secção do texto, capítulo 12, do versículo 1 ao 28. O Senhor Deus institui a Páscoa e a sua forma de celebração. Passa essa informação a Moisés. A Páscoa marcava, e Deus queria deixar claro, que a Páscoa marcava uma nova vida para o povo hebreu.
uma nova realidade, um novo começo, como se algo de novo estivesse prestes a começar. Deus queria marcar na história do seu povo esta data, de forma que a mesma nunca mais fosse esquecida, mas que fosse celebrada continuamente, fosse recordada continuamente como um memorial de libertação que estava para acontecer. Por isso, Deus passa a Moisés a forma como queria que o povo fizesse. Sempre que nós vemos no Novo Testamento a palavra redenção ou a palavra remissão, nós relacionamos com libertação do pecado, não é? Nós fomos remidos do nosso pecado. Enquanto o povo de Israel, sempre que falava de remissão e de redenção, sabem do que é que ele falava? Da libertação do Egito. É a marca, não é? Do povo de Israel e em nossas vidas. Aquilo que estes primeiros versículos nos dizem é que Deus queria deixar claro que uma nova realidade estava a começar no povo de Israel. É curioso nós pensarmos que também nas nossas vidas, o texto diz que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus faz até um ajuste no calendário do povo de Israel. O costume era começar o ano no nosso mês próximo dos meses de outono. Mas o Senhor dá instruções para que a partir de agora o mês Abib, que significa espigas verdes, fosse contado como o início do ano. Algo como o nosso março ou abril. Não é? Esse seria o primeiro mês do ano do calendário religioso. E até hoje é assim. E passaria a ser a Páscoa a marcar o início desse ano. Portanto, irmãos, Deus queria alterar por completo o povo de Israel. Queria deixar uma marca para que a partir dali tudo fosse diferente. Isto também nos fala tanto acerca daquilo que Deus faz na nossa vida. A palavra de Deus não deixa muita margem, irmãos, para que alguém que se encontra com Cristo, a sua vida permaneça igual. Não há muita margem para isso. Eu até diria o seguinte: não há nenhuma margem para isso. Quando há um encontro com Cristo, a vida dessa pessoa é transformada completamente. O texto é claro e diz que nada fica igual. Tudo se faz novo. Há uma nova vida que começa a partir daquele momento. E isso tem que ter implicações em toda a vida daquela pessoa. Portanto, não só nós vemos isso no povo de Israel, Deus até a trocar o calendário do povo, a refazer as coisas. Deus queria que a Páscoa fosse e ficasse, ficou, como um ato definidor da vida do povo. E isso acontece também connosco. Tem que acontecer também connosco. Há alguns aspectos muito importantes acerca da celebração da Páscoa. Irmãos, não há tempo para falarmos de cada pormenor, claro que não há. Eu vou citá-los. Eu queria que nós ouvíssemos e tentássemos relacionar isto com alguma coisa que nós já conhecemos acerca de Cristo. Ok? Pode ser? Podemos fazer esse exercício? Então, instruções de Deus acerca da Páscoa. Escolha do cordeiro. Ele tinha que ser escolhido no 10º dia do mês e guardado até ao 14º, sem defeito físico, mais de um ano. A morte do cordeiro teria que ser no crepúsculo, ao final da tarde. E o seu sangue deveria ser colocado nas ombreiras e na verga da porta das casas onde o comessem. Comer o cordeiro, ele deveria ser comido assado, nada cru, nem cozido, mas totalmente passado pelo fogo. O que sobrasse deveria ser queimado na manhã seguinte. A ceia deveria ser celebrada à pressa. Os lombos cingidos, não é? A roupa não devia estar caída, devia estar atada. Como se estivessem prontos para sair logo que alguém desse o sinal. Sandálias calçadas, cajado na mão, prontos para ir embora. Também há algumas instruções acerca da festa dos pães asmos. Os pães deveriam ser asmos, sem fermento. Primeiro, porque não havia tempo para deixar o pão levedar e cozer. Depois, porque o fermento é também um símbolo de pecado. O fermento é um símbolo de pecado. No Novo Testamento vemos isso também. Ele fica escondido, trabalha sem ninguém perceber e depois leveda ou faz crescer toda a massa. Não é? Faz crescer toda a massa. O fermento deveria ser retirado de todas as casas durante 7 dias. A Páscoa deveria ser celebrada em família.
A refeição deveria ser tomada em família e por toda a família. Ninguém ficava de fora. O jantar da Páscoa não era apenas uma ordem que deveria ser obedecida, mas acima de tudo era um memorial perpétuo, não é? A ser celebrado, a ser mantido por todas as gerações. Então os filhos também deveriam estar presentes. Ninguém deveria ser excluído, pois eles precisavam entender o significado da Páscoa, da sua liberdade e o que Deus tinha feito por eles. Por fim, já vemos depois no capítulo 12, mais à frente, que era exclusiva a filhos da aliança. Israel poderia ser tentada a estender o convite a outros para celebrar a Páscoa, a alguns vizinhos gentios que ali passassem, mas o Senhor proibiu essa prática, a menos que cumprissem os ritos necessários para a inclusão no povo hebreu. Versículo 29, e agora vem a 10ª praga. Depois de todo o anúncio de Deus, depois de toda a preparação que Deus dá ao povo, as instruções para eles se prepararem para aquele momento, depois da informação que Moisés dá ao povo, o versículo 28 diz que os filhos de Israel fizeram isso, fizeram tudo conforme o Senhor tinha mandado. E então, irmãos, chegou o momento, o acontecimento teve lugar, exatamente como e quando o Senhor havia predito. A morte não escolheu ninguém naquele momento lá no Egito. Naquela noite, toda a sociedade foi afligida, todas as famílias foram afligidas, sem distinção de classe, sem distinção de poder, sem distinção de autoridade. A morte chegou ao Egito. Deus demonstrou o seu poder. Fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse alguém morto. Inclusivamente no palácio do prepotente e do todo-poderoso Faraó. Também o seu primogênito padeceu. Foi grande o sofrimento. Irmãos, o texto não nos diz como isto aconteceu. Mas é pouco crível que os primogênitos tenham morrido no sono. Não é? Aquelas mortes silenciosas. É pouco crível que isso tenha acontecido. Porque senão, talvez só de manhã, é que grande parte deles iriam ser notados. Portanto, não sabemos que tipo de morte foi, mas foi uma morte visível. Em nenhuma casa dos hebreus se ouviu choro de morte. Mas no Egito, sim. O Senhor cumpriu a sua promessa. Cumpriu a sua promessa porque naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor como tendes dito. Deus cumpriu a sua promessa que há tanto tempo estava a dar. O próprio povo egípcio, como vimos há pouco e falámos há pouco, apertava com o povo dizendo: saiam do nosso meio. Quase que os ajudava a pegarem nas suas trouxas, nas suas malas e a dizerem: saiam daqui. O Senhor livrou o seu povo. Nenhuma das casas onde o sangue do cordeiro estava nas ombreiras e nas vergas, nenhuma das casas a morte entrou. Nenhuma. E eles puderam marchar destemidamente para fora do Egito. As promessas de Deus nunca falham e o seu tempo nunca é atrasado. Nunca. O êxodo de Israel no Egito, ainda hoje, é lembrado como uma das maiores demonstrações de amor para com o seu povo. O profeta Oseias diz que quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito o chamei como meu filho. Deus é poderoso. Deus cumpre as suas promessas. Irmãos, hoje que celebramos também a Páscoa, esta história não faz parte da nossa raiz histórica, não é? Nenhum de nós é israelita, é hebreu ou descendente, pelo menos conheçamos. Mas hoje que celebramos a Páscoa, por que razão o celebramos? Por que razão nós estamos hoje aqui? Por que é que celebramos a Páscoa? Porque ela tem significado para nós. Lá no Monte Moriá, Isaac, quando foi levado pelo seu pai para ser imolado, ele fez a seguinte pergunta: onde está o cordeiro? Não é? Tudo estava preparado.
havia um monte de pedras, havia a fogueira pronta. Mas Pai, onde está o cordeiro? Onde ele está? Onde está o cordeiro para ser sacrificado, para ser imolado? Onde ele está? E anos mais tarde, lá no deserto, esta pergunta como que é respondida. Séculos mais tarde, João Batista diz: eis o cordeiro. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ei-lo. Eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. O facto do cordeiro pascal ser uma imagem do nosso Senhor Jesus Cristo é difundido em todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento. Jesus é o nosso cordeiro. Filipe disse-o ao etíope, quando ele caminhava e lia o profeta Isaías, quando ele lia que foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. O etíope perguntou: rogo-te, de quem diz isto o profeta? Abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. O apóstolo Paulo diz: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pedro diz que, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. João diz que adoraram todos os que habitam sobre a terra, lá em Apocalipse, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Não há dúvidas que Jesus é o Cordeiro. Ele é o nosso Cordeiro. Um Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazes, foi a voz que se ouviu do céu quando Jesus se batizava. Este é o meu Filho amado, clamou Deus, em quem me comprazo. Jesus não conheceu pecado algum. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pedro diz que ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Perfeição. Ele é o Cordeiro perfeito de Deus, no qual não há mancha, nem sombra de pecado. Na noite do 14º dia do mês, o Cordeiro lá no Egito foi morto. Todos os cordeiros foram mortos. E o seu sangue foi colocado na verga e nas ombreiras das portas das casas onde viviam famílias israelitas. Não foi a vida do Cordeiro que salvou aquelas famílias. Foi a morte do Cordeiro. E foi o sangue, consequência dessa morte, que aspergido os salvou. Foi preciso o Senhor morrer. Algumas pessoas dizem que admiram a vida, admiram os ensinamentos de Jesus, admiram tudo aquilo que a palavra de Deus diz, mas não aceitam a sua morte na cruz. Acham isso impossível de ter acontecido. Contudo, foi a sua morte na cruz que pagou o preço possível para satisfazer a ira de Deus, o Deus santo e justo juiz. Mateus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Diz ainda a palavra do Senhor Jesus: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Para quê? Para remissão de pecados. Em quem temos a redenção, dizia Paulo, pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Paulo dizia a Timóteo: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a si mesmo, a seu tempo. Jesus foi o nosso substituto. Ele tomou o nosso lugar. Ele morreu em nosso lugar e sofreu o julgamento pelo nosso pecado. Deus dizia lá no Êxodo: quando eu vir o sangue, eu passarei por vós. Quando eu vir o sangue, eu não executarei o meu juízo. E isso ainda hoje acontece. O sangue do Cordeiro Jesus é que impede que tu sejas castigado pelo teu pecado. É o sangue de Jesus na tua vida.
que te impede de estares perdido para todo o sempre. Tal como o vídeo que eu enviei ontem à noite, não sei se os irmãos viram. Não havia grande diferença se alguém confiava muito, se alguém confiava pouco, se alguém estava com medo, se alguém estava confiante. Naquela noite, todos aqueles que tinham o sangue do Cordeiro sobre as suas portas, eles não pereceram, mas foram salvos. A diferença estava e está ainda hoje no sangue do Cordeiro. Irmãos, não basta apenas saber que Cristo foi sacrificado, que Cristo morreu, que Cristo derramou o seu sangue, que o seu sangue livra o homem da morte, mas nós precisamos nos apropriar desse sacrifício para nós próprios. O apóstolo Paulo dizia lá em Gálatas: o Filho de Deus me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pessoalidade. Há uma coisa que eu vos quero dizer. Enquanto que no Egito o sangue nas ombreiras protegia famílias inteiras, Deus não entrava se o sangue estivesse naquelas ombreiras e não castigava aquela família. Hoje isso não acontece. De nada vale o teu pai, a tua mãe, os teus pais, os teus progenitores, a tua família, colocar sangue ou tentar colocar o sangue de Cristo sobre a tua vida para te salvar. Isso não vai servir de nada. Absolutamente nada. É pessoal. O sangue de Cristo tem que fazer efeito na tua vida. Mas também o outro lado também é verdade. Não é porque os teus pais, como no Egito, não colocaram sangue sobre as ombreiras da tua porta que vais ficar perdido para sempre. Não. Não, Senhor. Em Cristo não há essa distinção de povos. Tu, apesar dos teus pais não terem colocado sangue, figurativamente, claro, tu podes. Em Cristo tu podes. Cristo pode ser também o teu Salvador. Não há distinção de judeus e gentios, senão nós não estaríamos aqui. Nenhum de nós é judeu, nenhum de nós é hebreu, mas em Cristo essa barreira de separação foi quebrada. Então tu podes ser salvo pelo sangue do Cordeiro. Que nesta Páscoa nós lembremos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que morreu, mas o Cordeiro que ressurgiu dentre os mortos. E que a nossa expressão seja como de Tomé, que vendo o Senhor colocando o dedo nas suas mãos, ele entendeu que o facto de Cristo ter ressurgido, isso mudaria a sua vida e mudaria toda a história. E ele se ajoelhou perante o Senhor e ele disse o quê? Senhor meu e Deus meu. Que haja essa exclamação na nossa vida em todo o tempo. Não só no tempo da nossa conversão, não só no tempo em que nós reconhecemos o nosso pecado, mas em toda a nossa vida o Evangelho de Cristo tem que fazer a diferença. Senhor meu e Deus meu, que Cristo nos abençoe. Ele já nos abençoou tanto, mas que continue a ser com a nossa vida. Cristo, nossa Páscoa. Celebremos o Cordeiro, o nosso Senhor. Louvado seja o seu nome.